Olá pessoal, estamos aqui então para a nossa aula sobre divisão de números racionais. O primeiro exemplo é aqui então a divisão de dois números racionais, dois números na forma de fração. E quando a gente vai fazer a divisão, a gente já utiliza conceitos já estudados, como a regra dos sinais, permanece a mesma. E quando eu vou fazer a divisão, eu tenho que tomar cuidado para alguns detalhes. Primeiro deles, tá? Quando o numerador é divisível pelo numerador da outra fração, eu faço essa divisão de maneira direta. Então, olha só, observa, o numerador é divisível pelo numerador da outra. O mesmo acontece no denominador. E isso nós precisamos sempre analisar. Quando é divisível, o numerador é divisível e o denominador é divisível, os dois acontecem ao mesmo tempo, eu faço a divisão da fração de forma direta. Ou seja, eu vou pegar o 8 e vou dividir por 4. Eu vou obter 2. Agora eu vou fazer o mesmo com o denominador. O 6 dividido por 3, eu vou obter 2. Lembrando que o sinal menos com mais é menos. Então eu tenho menos 2 meios. Tornando essa fração irredutível, eu vou ter menos 1. Por quê? Porque 2 dividido por 2 é 1. Ok? Então, vocês perceberam que os dois, tanto o numerador de uma fração era divisível pelo numerador da outra, o mesmo aconteceu com o denominador. Quando isso ocorrer, eu faço de maneira direta. Observa que já no segundo exemplo, isso não acontece, porque o 7 não é divisível por 3 e nem o 5 é divisível por 2, certo? Então, qual é o procedimento que eu utilizo agora? Para resolver essa divisão, eu vou utilizar a operação inversa. A gente sabe que a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então eu vou transformar essa divisão de fração numa multiplicação de fração, certo? De que maneira eu vou fazer isso? Eu vou pegar a primeira fração e vou multiplicar, e aí entra o inverso da divisão, pelo inverso da segunda fração. Cuidado, tenho que lembrar disso. Eu preciso inverter a fração, a segunda fração. O que significa inverter a fração? É mandar o denominador para o numerador e o numerador para o denominador. A gente inverte ela, mas o sinal continua o mesmo. Então eu vou ter menos 3 meios. Observa, desculpa, 2 terços. Observa que nós temos aqui 3 meios e aqui nós temos o inverso de 3 meios, que é 2 terços, certo? Tu cuidou bem que o numerador foi para o denominador e o denominador para o numerador? Beleza, agora isso aqui tu já sabe resolver, que é a multiplicação. Ou seja, eu vou fazer menos vezes menos, que é mais. 7 vezes 2 é 14. E 5 vezes 3 é 15. Então, eu tenho menos 7 quintos dividido por menos 3 meios é igual a 14 15avos positivo. Certo, pessoal? Então aqui eu tenho o resultado da minha divisão. Outro detalhe, essa fração ela não é redutível, eu não posso reduzir. Então, eu não posso simplificar. Então, deixamos como ela aparece. Outro exemplo que eu vou passar para vocês é o seguinte. Eu tenho aqui o número decimal, um número racional na forma decimal, que é o menos 2,8, dividido por menos 7 quintos. Por menos 7 quintos. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Observa que, neste caso, se torna mais simples eu transformar
esse número decimal numa fração e resolver e fazer a divisão. Eu vou aproveitar para resolver aqui para baixo, ao invés do para o lado, por causa do nosso espaço. Então, olha só, a gente sabe que 2,8 é o mesmo que 28 décimos, né? Lembrando que nós temos uma casa decimal significa que o denominador é 10, tanto é que a gente percebe ao ler o número, que é 2 inteiros e 8 décimos, então nós teremos 28 menos 28 décimos, ok? Então eu transformei o número decimal, número racional na forma decimal, para número racional na forma de fração, e aí eu vou dividir pelo menos 7/5. Organizando bem aqui, como eu estou descendo, eu preciso iniciar com uma igualdade lá. Agora, toma sempre cuidado. 28 é divisível por 4? Por 7? Ok, ele é. Acontece o mesmo no denominador? Sim, acontece. O 10 é divisível por 5, certo? Então, o que eu vou dizer? Eu vou fazer isso aqui de forma direta. Vou dividir esse por esse e esse por esse, ok? Aí, menos com menos dá mais. 28 dividido por 7 vai dar 4. E sobre 10 dividido por 5 vai dar 2. Chegamos em mais 4/2. Agora, nós podemos simplificar essa fração. Como 4 dividido por 2 é uma divisão exata, eu vou dizer então que 4/2 é o mesmo que 2 positivo. Ou seja, 2,8 negativo dividido por 7/5 é igual a 2 inteiros. Certo, pessoal? Então aqui é a nossa primeira parte. Em seguida a gente retorna com mais exemplos sobre divisão de números racionais.